Quero convidar a igreja a abrir as suas Bíblias no livro de Gênesis, capítulo 3. Gênesis, capítulo 3, apenas o verso 16. Diz assim a palavra do Senhor. E a mulher, ele disse: aumentarei em muito os seus sofrimentos na gravidez. Com dor você dará à luz a filhos, o seu desejo será para o seu marido, e ele a governará. Até aqui. Convido as crianças à frente, nós vamos orar com elas, com os seus professores também, que estarão dirigindo-lhes a palavra. Vamos fechar nossos olhos nesse momento, vamos colocar o nosso coração diante do Senhor. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Que o Senhor tenha misericórdia das crianças e de nós. Que possamos ser uma boa terra. Que a semente possa frutificar. Que o coração desses pequeninos também possam tornar-se uma boa terra em que a semente possa frutificar. Que apesar de mim, a pureza da palavra do Senhor possa chegar aos nossos corações, possa transformar nossas vidas, possa moldar o nosso caráter. Vamos colocar diante do Senhor, fechar nossos olhos. Pai bendito, todo-poderoso Deus, nos colocamos diante do Senhor com temor e tremor, Pai, porque sabemos que não somos nada sem o Senhor. Estamos perdidos sem o Senhor. Não podemos ter compreensão, clareza da Tua vontade se o Teu Espírito não nos abrir os olhos, não nos iluminar o coração, Senhor. Fala conosco, Pai. Somos um povo sedento da Tua palavra, do alimento espiritual, de sermos fortalecidos, revigorados por aquilo que pode preencher o nosso coração e mudar a nossa vida, porque a Tua palavra tem poder para salvar. Ó Deus, que a minha indignidade como mensageiro não comprometa a pureza e o poder da Tua palavra. Que não seja aqui o momento de compartilhar conhecimento humano, mas aquilo que o Senhor tem ensinado geração a geração. Que seja a boca do Senhor. Quando a Tua palavra é lida, a boca do Senhor fala aos nossos corações. Imprime o Teu querer, a Tua vontade em nossas vidas, para que possamos alcançar um coração sábio, para que possamos discernir sobre a vida, sobre as decisões, sobre o tempo, sobre os valores. Molda o nosso pensamento, a nossa razão, para que não nos conformemos, Senhor, com os princípios desse mundo secularizado, mas que pela renovação da nossa mente nós possamos transformá-los, redimir o mundo à nossa volta, conhecer a Tua vontade, nos aprofundar sobre a Tua vontade, reconhecer que ela é boa, que ela é o melhor para nós. Só assim nos interessa, Deus. Só assim nos tem valor, Pai. Ó Deus, que apesar de nós e pelo Teu amor, possamos compreender na Tua palavra a largura, a altura e a profundidade do Teu amor. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, me permitam contar uma história para vocês. Era uma casa bonita por fora. Fachada pintada, portão eletrônico, 2 carros na garagem. Quem olhava se encantava com a beleza do jardim, com a aparência daquele lugar, sem saber que tipo de vida havia lá dentro. Lá moravam João e Ana, casados há 14 anos. Tinham 2 filhos, Pedro, de 11, e Marta, de 7 anos. Todos os domingos estavam na igreja, sentados no mesmo banco, vestiam-se bem, sorriam nas fotos e postavam versículos nas redes sociais. Mas dentro da casa havia ausência. João chegava do trabalho esgotado, já com o celular na mão. Ana, sobrecarregada, passava o dia correndo entre tarefas, entre seus filhos, entre suas próprias frustrações. A conversa entre os dois era resumida, superficial. Eles não se tocavam mais. Eles dormiam na mesma cama, como se estivessem entre 2 mundos, cada um no seu próprio travesseiro.
os sonhos que tinham juntos ficaram perdidos nas primeiras dificuldades, ficaram perdidos nas primeiras brigas, nas primeiras decepções não tratadas. Pedro, o filho mais velho, passava horas no videogame, no celular, em todo lugar. Marta já não pedia mais para brincar com os pais, ela sabia, ela havia entendido, ela aprendeu que eles estavam sempre ocupados. Não havia oração em família, nem culto doméstico. À mesa, cada um comia a sua hora, no seu tempo. As atividades eram isoladas, cada um se isolava no seu quarto, tinham seus próprios entretenimentos. Quando discutiam, gritavam. Quando brigavam, feriam, e quando estavam na igreja, tudo seria igual. A aparência permanecia. A maior tragédia, meus irmãos, de nossos relacionamentos, a maior tragédia moderna não é a pobreza, não é o estresse, é a ausência de Deus. A falta de Deus em nossas vidas, em nossas rotinas, em nossos corações. Quando Cristo sai do centro da nossa vida, a vaidade assume o trono. O egoísmo assume a liderança, a condução. O amor esfria, o diálogo some. A intimidade, ela desfalece, os filhos se perdem. Famílias de aparência, sem essência, que não se relacionam, que não vivem Cristo em seus lares. Quando o modelo de Deus é desconfigurado, a fé vira a formalidade, e então os relacionamentos eles morrem. A relação, a intimidade, a conversa, isso morre. Lares fragmentados emocionalmente vão gerar vidas desconectadas umas das outras, isoladas. E como diz o ditado, pais ausentes, filhos discípulos do mundo. Nós vivemos tempos difíceis para a família. Em um mundo que tem buscado redefinir os valores a cada nova tendência cultural. Os lares cristãos, eles têm recebido pressão de um modelo secularizado, uma pressão constante, ou se conformar a este século, ou permanecer firmes em torno da palavra de Deus. John Piper comentou certa vez de que o mundo tem exigido da igreja uma cosmovisão cada vez mais forte, e se não houver uma cosmovisão forte, bem definida, firme, logo haverá um molde do mundo em nossas vidas e em nossos relacionamentos. E, infelizmente, muitos têm sucumbido a isso. Não no abandono completo da fé, a presença dominical ainda permanece, mas tem se tornado cada vez mais superficial, cada vez mais fria. A adoção silenciosa de padrões seculares que vão um passo de cada vez, desconfigurando o plano original de nossas relações, das nossas famílias, e então nos fazendo perder a essência daquilo como Deus então concebeu, quando criou o desenho da família, quando estabeleceu os princípios para isso em sua palavra. Os lares cristãos, e muitos dos lares cristãos, estão de pé por fora, mas desmoronando por dentro. Há um grito silencioso vindo de certas casas, que deixaram de ser um altar para Deus, que tem se tornado, na verdade, um campo de batalha, de conflito, de ego, de indecisão, de inconsistência, de corações vacilantes. E o que foi criado para mostrar a glória de Deus, a relação homem e mulher, a relação de Cristo e sua igreja, de pregação do Evangelho, através de nossos relacionamentos, tem refletido valores mundanos, valores perdidos, conforme uma geração caída de pensamento pervertido acerca do Senhor. A família vira apenas uma aliança funcional. E como diz lá em Mateus 15, verso 8, esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E eu queria trazer duas manchetes para vocês, duas manchetes bíblicas aqui. Primeira é Eli, um sacerdote passivo e seus filhos perversos. Está lá em 1 Samuel, capítulo 2, vocês podem discorrer, capítulo 2, capítulo 3 de 1 Samuel. Há uma falha grotesca e clara na liderança de Eli. Eli era sacerdote de Israel, incumbido de representar o povo diante de Deus e Deus diante do povo. Seus filhos, Ofni e Finéias, também exerciam função sacerdotal, mas eram corruptos, eram imorais e não adoravam ao Senhor, eles profanavam o culto.
Diz o texto lá em 1 Samuel 2,12, ora, os filhos de Eli eram homens malignos e não conheciam o Senhor. Eles se aproveitavam da posição para roubar dos sacrifícios, para se prostituir e tratar com imoralidade as mulheres da porta do tabernáculo. Ele repreende, mas não disciplina de fato seus filhos, a ponto de Deus julgar essa omissão como um pecado grave. Em 1 Samuel 3,13, Deus vai dizer, porque eu já lhe disse, te julgarei a sua casa para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia, porque os seus filhos se fizeram execráveis, e ele não os repreendeu. Ele errou por honrar mais os seus filhos do que a Deus, como Deus atesta em sua palavra. Isso ilustra o perigo de uma paternidade indulgente, em que você procura o tempo todo apenas alegrar o coração dos seus filhos, apenas satisfazer os seus desejos, porque não quer perder a amizade, a relação, como se isso fosse o amor, sem disciplina. E essa omissão paternal, como muitos dos puritanos pregavam às famílias, é vista como uma traição ao chamado de liderar espiritualmente a sua família. Isso vale para os pais, na igreja hoje e em qualquer igreja espalhada nessa terra. A segunda manchete traz uma outra família, também conhecida da igreja, Davi, um rei segundo o coração de Deus e a tragédia do seu lar. Está lá em 2 Samuel, no livro seguinte, capítulos 3 até o capítulo 18. O pecado de Davi com Batseba desencadeia um padrão de desordem que se espalha, se desdobra em sua casa. Amnon estupra sua meia-irmã Tamar. Davi, mesmo sabendo, nada faz. Absalão, irmão de Tamar, mata Amnon. Absalão se rebela contra o pai, tenta tomar o trono, morre numa guerra civil. O silêncio de Davi como pai, a sua passividade em sua relação familiar, diante dos pecados de seus filhos, é chocante. É algo que nos impacta e nós refletimos sobre, será que nós agiríamos diferente? Será que nós teríamos uma condução diferente? Será que teríamos coragem? Ele chora, ele se entristece, mas ele não age. O silêncio de Davi como pai, sua passividade diante dos pecados dos seus filhos, é o fato de não haver disciplina concreta em sua vida. John Owen, ao falar sobre a mortificação do pecado, a necessidade de nós vivermos mortificando e tratando as áreas das nossas vidas que podem nos conduzir para longe do Senhor, ele alertava que pais que negligenciam os pecados dos filhos estão semeando destruição. É o que nós vimos nas duas manchetes aqui. Richard Baxter, em seus conselhos familiares, ele dizia, não pense que o amor é permitir o pecado. Amor verdadeiro é disciplinar com justiça e piedade. Davi perdeu a autoridade moral porque não lidou com o pecado com seriedade, nem em sua vida, nem na vida de seus filhos. Meus irmãos, se nós não cuidarmos do pecado do nosso próprio coração, ele desencadeará um senso frágil, superficial de justiça própria, que talvez nos faça ser negligentes quando virmos pecados ao nosso lado, que nos faça ser negligentes ao tratar dos nossos filhos em relação às coisas como Deus requer e na seriedade que Deus requer. E então o nosso coração vai sendo cauterizado em relação às nossas más condutas, a ponto de tratarmos as coisas como normais. O coração do problema é sempre o problema do coração. O Salmo 127, ele abre com uma afirmação forte, inegociável. Eu convido vocês a abrirem suas Bíblias, Salmo 127, verso 1, nós lemos na liturgia. Diz assim a palavra do Senhor: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Meus irmãos, isso tem uma conexão muito direta com o primeiro verso também do Salmo 128, que vai falar da necessidade de andar e temer ao Senhor, de um andar correto, alinhado, convergindo para o temor do Senhor. Muitas famílias cristãs, dentro de nossas igrejas, espalhadas por onde quer que vocês conheçam, elas vivem juntas, mas elas não estão unidas em seus relacionamentos. Elas compartilham o mesmo teto, mas não têm compartilhado suas vidas. Oram antes das refeições, mas não vivem em oração. Falam de Deus na igreja, mas não o têm como centro do seu lar. Seus filhos se sentem mais à vontade para confessar os seus pecados fora de seus lares do que dentro deles.
É preciso admitir que há lares onde reina o silêncio emocional, onde há ausência de afeto, onde há trocas de acusações, onde há falta de intimidade, onde reina a falta de diálogo, onde reina a falta de perdão. Lares onde as suas funções são cumpridas socialmente, mas Deus está ausente de seus relacionamentos. Isso é a degradação de nossas relações. Isso é a degradação do modelo familiar, isso é a degradação daquilo que Deus então nos instrui em sua palavra, deveríamos estar vivendo no contexto de nossas famílias. Casamentos desfeitos emocionalmente, mesmo que juridicamente intactos. Filhos feridos que não veem seus pais como um reflexo de Deus. Um lar onde reina o silêncio, o cansaço, o ressentimento, a indiferença. Mas não há relacionamentos saudáveis, não há construção de caráter. Perdeu-se os elos, as ligações, a essência. Os conflitos nascem dos desejos de nossos corações não satisfeitos. O desejo se torna uma exigência, a exigência se torna um pecado, e nós julgamos e punimos o outro sempre que não somos satisfeitos daquilo que queremos. E nossos lares vão sucumbindo diante disso. Somente a graça do Senhor pode curar casamentos, restaurar famílias, a sua dignidade original como Deus estabeleceu. Tiago 4:1 vai dizer: de onde procedem as guerras e brigas que há entre vocês? De onde, senão dos prazeres que estão em conflito dentro de vocês, ou em outras traduções, dentro do coração? Esses desejos surgem com a ideia de algo que nós necessitamos, ou que merecemos, e portanto nós precisamos para sermos felizes. Vocês serão como deuses, vocês alcançarão o conhecimento do bem e do mal, e então desejamos e não conseguimos mais enxergar felicidade a parte daquilo que queremos. Às vezes esse desejo é até justo e honrado, mas nós queremos tanto que se torna pecaminoso em nossos corações. E se meu cônjuge persistir em não satisfazer o que eu quero? E se meu marido, minha esposa persistir em não fazer aquilo do jeito que eu imaginei que deveria ser feito? Nós nos concentramos na decepção, na frustração, deixamos a amargura dominar o nosso coração, então julgamos e punimos da maneira como achamos que devemos fazer, em vez de confiar em Deus e deixar que o nosso coração encontre satisfação nele. A redenção em Cristo visa restaurar essa relação do homem e sua mulher, dos pais com seus filhos, filhos com seus pais, com os mais velhos, pela cura das motivações do coração. É a partir do nosso coração, do íntimo do nosso ser, de um tratar de Deus com as profundezas do nosso coração, da nossa vida, que vamos ter lares saudáveis em seus relacionamentos. Em Cristo, o jugo do pecado é quebrado e os casais podem finalmente experimentar a harmonia para a qual foram criados. Marido, você tem liderado espiritualmente sua família? Esposa, você tem edificado ou destruído seu lar com suas palavras? Pais, vocês têm discipulado seus filhos ou terceirizado? Filhos, vocês têm honrado seus pais com atitudes e com palavras? Meus irmãos, o mundo caído redefiniu os papéis sociais de cada um, embaralhou a identidade da família, destruiu os fundamentos da relação familiar. E muitos lares cristãos têm abraçado esses valores corrompidos, consciente ou inconscientemente, em parte ou em todo. Desde a queda, nós lemos o texto em Gênesis 3, o pecado rompeu a harmonia do relacionamento entre o homem e mulher, pai e filho, homem e criação. Ele é a causa destrutiva de nossas relações estarem tão doentes, como nós temos vivido hoje. Então o homem disse, Gênesis 3:12, a mulher que me deste para estar comigo, ela me deu da árvore e eu comi. A partir daqui a comunhão é substituída pela culpa um do outro. O lar, que seria um espaço de unidade, agora se tornou um campo de batalha, se transformou numa relação entre acusação e acusador. Antes era, essa é osso dos meus ossos, carne da minha carne. Agora, olha, a mulher que me deste. Aí a mulher fala, não, foi a criação que fizeste. Ah, Deus, tu não fez a coisa direito. Nós colocamos a culpa em Deus ou no outro, mas nunca é nossa, a ponto de assumirmos. Há muitas maneiras de respondermos aos conflitos. Ou nós agimos de maneira evasiva, evitando, empurrando com a barriga. Não, deixa o tempo resolver.
ou nós partimos para confrontos agressivos, ataques. É você, é isso, é aquilo. Meus irmãos, nenhuma dos dois caminhos são soluções para tratarmos com o pecado de nossos corações e tratarmos com os conflitos dentro dos nossos lares. Bavinte observa que o pecado não apenas rompeu o relacionamento vertical do homem com Deus, mas imediatamente desintegrou o nosso relacionamento horizontal, o marido com sua esposa, os pais com os filhos. A confiança foi substituída por acusação e defesa. A dor na maternidade e o conflito conjugal não são prescrições, mas são resultados da queda, são consequências do pecado. O que era bênção plena, agora é alcançado a custo de sofrimento. Aumentarei em muito os seus sofrimentos na gravidez. Com dor você dará à luz a filhos, diz a palavra do Senhor. O trabalho da mulher como portadora da vida, a gestação e o parto agora seriam marcados por sofrimento e dor. Deus pune o homem, não desfazendo as suas ordenanças em Gênesis 2, mas atribuindo agora dificuldade e dor àquilo que eles deveriam cumprir em seus papéis. O homem é punido na sua relação com sua mulher, a mulher é punida na sua relação como mãe, o homem é punido na sua relação como provedor, como gestor da criação, porque agora do suor do rosto vai comer, porque agora a mulher vai sentir dores multiplicadas. E a palavra usada para sofrimento da mulher aqui é a mesma usada para sofrimento do homem no adquirir, no conseguir o recurso do sustento. Mostra que ambos, homem e mulher, seriam afligidos em suas vocações originais. A maternidade está agora marcada pelo sofrimento por causa do pecado. E é atacada também, nos dias de hoje, pelos valores contemporâneos, pela cultura do presente tempo, nesses mesmos aspectos. O que era bênção, agora passa a ser alcançado a custo de muito sofrimento. Ter filhos e educá-los para Deus é uma tarefa que exige esforço. Devemos espalhar o Evangelho também através de nossos filhos, como flechas bem amoladas e disparadas no tempo certo, com o propósito certo. Esse é o nosso papel como pais, ao criar filhos para a glória de Deus. O mais importante desse primeiro verso, eu vou, na verdade, me concentrar na exposição hoje, principalmente na segunda parte do verso, mas no contexto da mensagem, é que os valores seculares estão destruindo os nossos lares e a ideia que nós temos acerca de família, de relacionamentos familiares. Há uma ideia liberal de que filhos não são bem-vindos em alguns lares cristãos, e está tudo bem. Há quem veja filhos como dor e sofrimento, como peso, como algo que pode impedir ou dificultar a realização dos meus sonhos pessoais. Há também a outra face, que idolatra a maternidade como se fosse um próprio Deus diante dos seus olhos. É importante lembrar que os mandamentos do Senhor, os mandatos de Deus, eles permanecem. Eles não precisam ser modernizados para acompanhar essa geração, não precisam ser moldados ou mexidos de acordo com as nossas necessidades pessoais. A terra continua precisando estar cheia, mas talvez não cheia de pessoas comuns, cheias de pessoas cheias do conhecimento de Deus. Famílias que criam filhos sob a aliança e que glorificam o Senhor, estão cumprindo esse mandato. Meus irmãos, muitos casais desejam filhos e não podem. Deus, em sua sabedoria, é quem abre e fecha a madre, como diz a sua palavra, quem decide sobre a fertilidade do casal. Não há pecado aqui, o Senhor os consola, o Senhor os sustenta, como também em contextos de perseguição, em contexto de insegurança, casais e missionários em zonas de risco, ou famílias em situações de vulnerabilidade ou de enfermidade, ou qualquer outra dificuldade que você pondere a ponto de decidir não ter filhos circunstancialmente ou perenemente, em razão disso, mas não por egoísmo, mas sim por renúncia e por sacrifício. Deus ordenou desde o Éden que o homem e a mulher frutificassem, não como uma opção cultural, mas como parte de seu propósito. E é nesse ponto que a queda trouxe disciplina à mulher. Será com dores. É também nesse ponto que ela será atacada pelo pensamento caído dessa geração. A influência de ideologias como o feminismo, como o hedonismo, ela é dissimulada. Ela não é ignorante em relação à fé cristã, mas ela se levanta deliberadamente contra a fé cristã.
O casamento não é uma união apenas sexual. Se você é melhor casado do que viver abrasado, a gente já pega isso e acha que casamento é só para isso. Só para resolver as questões do pecado sexual, da pornografia. Ele é uma relação emocional, ele é uma relação espiritual, a qual inclui geração de vida. Mas aqueles que não querem ter filhos por razões centradas em si, em sua qualidade de vida, em suas aspirações profissionais, em seus sonhos pessoais, podem estar correndo no risco de ter uma motivação egoísta, e aí sim pecaminosa, para tomar decisões acerca desse aspecto de sua vida. Isso não é algo que nós conseguimos julgar pela observação. Isso é algo que cada um deve sondar o seu próprio coração. Se pode reconhecer as suas motivações, seus próprios medos paralisantes. E aí eu queria conduzir a nossa atenção para a segunda parte desse verso, que vai tratar do desejo e domínio que tem fundamentado muitos dos nossos conflitos em nossos lares. O seu desejo será para o seu marido e ele a dominará ou governará, diz a palavra do Senhor. A expressão, o teu desejo será para o teu marido, ela ecoa em Gênesis 4:7, indicando uma tensão por controle, quando Deus vai falar a Caim que o seu desejo será contra ti, mas cumpre a ti dominá-lo. Aqui temos a mesma expressão apontada para um desejo de dominar, um desejo de controlar, de manipular. O desejo que gera um conflito conjugal, não apenas conflitos emocionais, mas também conflitos psicológicos, mas também conflitos espirituais, também conflitos teológicos. Nós temos uma crise apontada para dentro de nossos lares por causa da queda, onde o desejo de domínio agora alimentará a inconstância do coração da mulher, e o desejo de governo, de autoridade sobre este domínio, de maneira, às vezes, até esdrúxula, acerca da perspectiva bíblica, também alimentará o coração do homem, e agora nós temos um conflito em nossos lares. As relações prejudicadas por causa do pecado. A mulher que foi criada para ser uma auxiliadora doce, mansa, agora terá em seu marido um senhor. Ambos os sexos distorcem seus papéis. Uma quebra da mutualidade do casamento. Isso é dito não como uma ordenança divina para que o homem oprima, mas como uma consequência do pecado. A opressão masculina, o desejo de autoridade feminino é uma consequência do pecado, que corrompeu a ordem estabelecida por Deus para a relação conjugal. Um desejo desordenado da mulher de controlar, de manipular, de subverter a liderança do homem. Uma tendência do homem de dominar com dureza e não liderar com amor. Antes da queda, os relacionamentos de Adão e Eva era de harmonia, de cooperação, ou a cooperação mútua dentro do desenho de Deus para a criação. Não havia conflito ali. Depois da queda, porém, essa harmonia ela foi substituída pelo conflito, pela competição, pela desordem, que nós nos deparamos por aí ao longo de nossas vidas. O pecado afetou a natureza relacional da família. E é sobre isso que precisamos atentar e nos aprofundar. Cada vez que nós abrimos a Bíblia dentro dos nossos lares, cada vez que nós aplicamos a palavra do Senhor em nossos relacionamentos. O desejo da mulher, ele é interpretado como um desejo de controle ou de usurpação da liderança do homem. E a dominação do homem como um exercício tirânico de autoridade dentro dos seus lares. O juízo sobre essa desordem causada pelo pecado, ou seja, ambos os lados pervertem os seus papéis designados por Deus em meio à disciplina do Senhor. A relação que antes deveria ser harmônica, agora por causa do pecado, não será mais. A disputa por autoridade dentro do lar. É uma marca direta da corrupção moral. É uma marca direta de um coração pervertido diante da palavra revelada do Senhor. Da perversão com o qual o ser humano, que antes era um líder servidor, da mulher que antes exercia uma relação de auxílio piedoso, agora foram distorcidas, agora foram corrompidas, tornando-se opressão e ressentimento. A redenção em Cristo é a única esperança para os relacionamentos quebrados. Precisamos olhar para Cristo. Precisamos voltar para a palavra do Senhor. Precisamos nos reunir em torno da palavra do Senhor. Vamos deixar os achismos de lado. E aí eu convido você até a fazer uma reflexão lógica sobre questões que tenham dúvidas acerca das suas relações familiares. Quem fala sobre isso?
que pessoas ou que autoridades ao longo do tempo e da história falaram sobre isso e o que disseram sobre isso. E tem fases contrapontos. Onde vocês veem vida, onde vocês veem discernimento da palavra, condução em torno da palavra. Façam um exercício lógico ao ponderar cada palavra que vocês ouvem acerca de como devem viver como família. Façam um exercício bíblico, enxerguem com as lentes da autoridade inerrante das Escrituras. O que a palavra de Deus fala sobre isso? O que Deus estabelece sobre isso? Sem tentar modernizar a palavra do Senhor, sem tentar fazer qualquer tortura nas palavras colocadas aqui, para que elas digam o que vocês querem. Mas sobre uma reflexão clara e espiritual acerca de como Deus tem estabelecido que devem ser os relacionamentos e o contexto e o desenho familiar desde a criação. E como Ele estabelece isso ao longo da história. O modelo bíblico para os relacionamentos familiares passa por uma concepção clara e um entendimento claro do que a palavra de Deus diz. Deus não nos deixou sem direção. A Bíblia é o manual do Criador para a vida em família. As Escrituras não apenas são capazes de diagnosticar o problema, mas também ela revela o caminho. E então, com o discernimento espiritual, nós podemos focar o nosso coração nos caminhos estabelecidos por Deus, para viver de acordo com a palavra dEle. A restauração dos nossos lares passa por uma volta ao plano do Senhor, um resgate ao plano revelado com clareza nos textos bíblicos em Efésios 5, 6, Deuteronômio 6, Provérbios e tantos outros textos das Escrituras, que mostram, por exemplo, como cada membro deve se comportar, como cada membro deve refletir o seu relacionamento com Deus horizontalmente no seu relacionamento familiar. Maridos devem amar e liderar sacrificialmente. Efésios 5, 25 vai dizer: maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Meninas solteiras, vocês não terão um marido bíblico se ele não tiver o coração na palavra do Senhor, se ele não conhecer a Cristo. Ele não vai saber como Cristo amou a igreja. Ele não vai conhecer o que é amor sacrificial. Ponderem seus corações o que é mais importante, o que é mais valioso em suas vidas. O papel do marido é liderar com amor sacrificial. Isso significa presença, sensibilidade, iniciativa espiritual, provisão e proteção, como Deus estabeleceu desde o Gênesis. Não se trata de autoritarismo, mas de liderança serva. Famílias saudáveis começam por homens que se curvam diante de Deus e amam suas esposas com graça, com a mesma graça que receberam do Senhor. Homem, seja um exemplo de caráter, um companheiro na dor. Lidere a atividade espiritual de sua casa, pastoreie sua família. Esposas, vocês são sábias para edificar com graça. Provérbios 14, 1 vai dizer: a mulher sábia edifica a sua casa, mas a insensata com as próprias mãos a derruba. A mulher foi criada como uma ajudadora idônea. Isso não significa inferioridade, mas missão. A esposa é chamada a honrar, a apoiar, influenciar espiritualmente seu lar com palavras sábias, coração manso e temor do Senhor. Quando a mulher se enche da palavra do Senhor, a casa se enche de vida. Esposa, esteja sempre pronta para ajudar seu marido, muitas vezes, inclusive, a ensiná-lo a ser aquilo que ele precisa ser. Seja uma conselheira mansa, mas assertiva, firme, naquilo que Deus estabeleceu. Pais devem discipular com presença e com verdade. E vós, pais, diz o texto de Efésios 6,4, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na demonstração do Senhor. Filhos não precisam apenas de presentes, eles precisam de presença. Pais são os primeiros discipuladores. Quando não há oração em família, quando não há ensino da Bíblia no lar, quando não há cultivo da fé no dia a dia, o mundo assume o papel de mentor de nossos filhos. Uma fé que não transforma os pais, não convence os filhos. Consequência, filhos confusos, frágeis, revoltados. Lares saudáveis ensinam com exemplo, corrigem com amor e criam com temor. Disciplinem seus filhos no temor do Senhor. Corrigir é amar com firmeza. Não terceirize a criação dos seus filhos. Ensinar é viver junto, é conviver
e mostrar pelo exemplo, eles vão lembrar muito mais das coisas que vocês fizeram com eles do que vocês disseram para eles. Tenho aprendido isso, com muita dificuldade muitas vezes, mas tenho aprendido isso. Filhos, obediência honra a Deus. A obediência é um valor que honra a Deus e constrói respeito mútuo. Filhos que aprendem a obedecer, também aprenderão a obedecer a Deus e às autoridades na sua vida adulta. Lares saudáveis ensinam e exigem honra desde cedo. Filhos, honrem seus pais, é um mandamento, não é uma sugestão. Sejam obedientes e respeitosos. Obediência é um exercício prático de fé. Família, exerçam amor também ao cuidar dos mais velhos. A Bíblia também fala sobre isso. Se alguma viúva tem filhos ou netos, que estes aprendam primeiro a exercer a piedade para com sua própria família. A Bíblia é clara, o cuidado com os idosos é a responsabilidade primeira da família. Em tempos em que os velhos são descartados, isolados, o povo de Deus deve agir como contra a cultura. Honrar, proteger e amar. Idosos não são descartáveis, são memórias vivas da fé que tiveram. Quantos ensinamentos podem nos trazer em suas experiências, em suas palavras. Não achem que o mundo é diferente, só muda a roupagem, os problemas são os mesmos, com outras caras, outros nomes. O que precisa mudar em nossas vidas? Se olharmos e refletirmos em nossos corações, para os nossos lares, nossos relacionamentos, precisamos compreender que famílias saudáveis, elas são construídas intencionalmente. É preciso que haja intenção, interesse, esforço, energia, vontade, oração, humildade, arrependimento e ação. Então, quero convidá-lo a uma reflexão. Faça uma pausa, reflita. Você lidera ou espera que o outro mude primeiro? Seus filhos conhecem a palavra de Deus através de você? Os mais velhos são honrados ou esquecidos? Há quanto tempo? Há arrependimento? Há confissão? Há perdão em seus lares? O que você precisa restaurar? O que precisa abandonar? Meus irmãos, precisamos fazer uma reflexão séria em nossas vidas e como temos conduzido o nosso coração acerca da direção das nossas famílias, de nossos relacionamentos familiares. Há uma premissa que nós usamos muitas vezes para montar nossos planejamentos de desenvolvimento nos nossos ambientes profissionais, que diz respeito a duas perguntas importantes, ou duas tarefas, duas ações importantes. O que eu não faço e deveria fazer? E o que eu faço e não deveria fazer? Talvez seja um bom exercício para começar. O que eu não faço e deveria fazer? O que eu estou fazendo que eu não deveria estar fazendo no meu lar? Comece por aqui. E quem sabe, um passo de cada vez, nós vamos vendo e experimentando os nossos lares sendo transformados. Ter uma família com relacionamentos saudáveis é possível. Isso ocorre quando cada membro ocupa o seu lugar com temor, quando o altar devocional ele é levantado, quando há um coração prostrado diante do Senhor, quando a cruz de Cristo ocupa a centralidade do nosso lar. Nossos lares são restaurados a partir do nosso próprio coração. Corações restaurados transformam lares. Lares restaurados transformam a igreja e a sociedade à nossa volta. Deus não tem rejeitado lares arrependidos. O próprio arrependimento é uma condução de Deus, do Espírito Santo, para mais perto dEle. Ele cura, Ele reconstrói, Ele transforma. Nós podemos confiar no Senhor, mas precisamos voltar ao modelo. Há uma decisão a ser tomada em nossos corações e em nossas vidas, a voltar ao modelo, a voltar ao princípio, a voltar ao Senhor, a voltar a Deus, para conduzir o nosso coração de uma maneira talvez que nós não estejamos conseguindo conduzir sozinhos, e não devemos conduzir sozinhos, porque o Espírito Santo pode operar em nós e através de nós, para restaurar nossas famílias. Essa mensagem, ela é um chamado e um convite à restauração, ao tratamento, à reflexão, porque lares saudáveis não nascem prontos. É preciso que haja energia, eles são edificados pela graça e sobre a graça, mas são edificados com os tijolos da palavra de Deus. E sem a palavra de Deus, nós não vamos conseguir. Sem o temor do Senhor, sem oração e pregação da palavra, nós não vamos conseguir. Mas não pense, mas está difícil, mas fulano, você não conhece a minha realidade. Deus conhece. Deus conhece. E se Ele pôde tratar com um pecador miserável como você, como eu,
Ele pode tratar com nossos lares, com nossa família. Ele pode restaurar corações que talvez para nós pareça impossível. Ele possa restaurar relacionamentos que talvez para nós pareça impossível. Porque nada é impossível para o Senhor. A palavra do Senhor tem poder para salvar. Imagine para tratar com pessoas salvas. É o mesmo recurso. Não importa se o seu casamento está desgastado, se seus filhos estão afastados, se o silêncio tem reinado na sua sala de estar. O Evangelho é poderoso para ressuscitar lares mortos, para, desde já, conduzir corações ao arrependimento, à obediência à palavra, à fé, e nisso restaurar as nossas relações. Quando pais se ajoelham por seus filhos, vivem um evangelho dentro de casa, colocam Deus no centro de suas vidas, priorizam a presença, o discipulado, o lar se torna um santuário e a família um testemunho da graça do Senhor. É preciso que seja intencional. Temos que tomar essa decisão em nossas vidas de vivermos para a glória do Senhor, de termos os valores corretos imprimidos em nossos lares, não de aparência, mas de essência. O que é mais importante em suas vidas, seus filhos formados ou crentes? O que é mais importante em suas vidas? Seus filhos bem-sucedidos aos olhos do mundo, ou com os nomes escritos no livro da vida? É preciso que Deus possa estar usando pais, mães, modelos da igreja, exemplos, a palavra dele que é poderosa, para fazer o que nós não podemos fazer por nós mesmos. Ah, mas ser pai é humilhante. Você planeja, você estuda, você medita, e as coisas não acontecem do jeito que você gostaria. E não vai. E Deus vai muitas vezes usar providências amargas para fazer o que Ele prometeu. Deus muitas vezes vai usar lugares não planejados por nós, mas para fazer exatamente o que Ele planejou em sua palavra. A estender a sua aliança com uma relação pactual com a família da aliança. Para isso, pais precisam estar dispostos a viver o Evangelho. Precisam estar dispostos a se deixarem ser transformados e transformar os seus relacionamentos pelo Evangelho. Ah, mas o outro, não, esquece o outro, seu compromisso é com Deus. Independe do outro estar ou não cumprindo o seu papel. É sua relação com Deus. É o seu coração com Deus. E Deus vai tratar o coração de cada um. Ah, se o casal e a esposa se converteu, Paulo vai tratar com chorite sobre isso. Se o casal, a esposa se converteu, o marido não. Permaneça firme no Senhor. Permaneça como testemunho vivo da palavra do Senhor. Quem sabe o Senhor não ganha o coração do marido por meio do seu comportamento. Vai ensinar Paulo aos Coríntios. Nosso coração precisa ser restaurado. A nossa relação precisa ser restaurada com o Senhor. E então nossas relações horizontais vão ser restauradas também. Mas não acontece o inverso. Sem um conserto, um tratamento, um reparo da nossa relação vertical, não haverá relação horizontal. Porque o amor genuíno, bíblico, é dom de Deus para aqueles que têm o Espírito Santo. Quando o marido e a mulher se arrependem, quando voltam a sonhar juntos, a orar juntos, a se tocar com carinho, a servir um ao outro, o milagre do Evangelho reconstrói o que parecia irreparável, porque é poderoso para isso. A restauração começa com humildade e com decisão. Deus é especialista em reconstruir casas destruídas, restaurar alianças quebradas, avivar afetos esquecidos, curar feridas profundas. Famílias saudáveis no relacionamento não são fruto de sorte, são fruto de submissão ao modelo de Deus. A observar o modelo de Deus em sua palavra, a se curvar diante dele e intencionalmente vivê-lo. E quando isso acontece, a casa não é apenas um lar, mas um altar de adoração que honra o nome do Deus vivo. Eu lembro de um exemplo de uma irmã que comentou certa vez, fazendo inspeção sanitária numa rua, viu uma casa linda, antiga, destruída. E aí conversou com o engenheiro, que pena essa casa destruída. Olha só as paredes, olha só a fachada, como devia ser bonito isso. E o engenheiro olhou, eles entraram no terreno. Ele fez, olha, dá para reconstruir. O fundamento é forte, o fundamento é sólido. Meus irmãos, se o fundamento dos nossos lares for sólido, se nossos lares forem construídos sobre a rocha, o tempo vai desgastar, talvez as paredes fiquem precisando de uma pintura, de um renovo, fachada já não é mais aquela, mas Deus pode levantar
paredes novas. Deus pode restaurar as nossas vidas, as nossas relações, porque Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que nós podemos pensar ou imaginar. Nós precisamos confiar no Senhor. Nós precisamos aprender a olhar a nossa vida, não sobre a perspectiva dos achismos desse mundo, mas sobre o que Deus requer de nós. Estabelecendo um compromisso com o Senhor, de viver para a glória dEle. Quem sabe não podemos experimentar um renovo, quem sabe não podemos experimentar uma mudança, quem sabe não podemos experimentar, apesar de qualquer coisa, um coração grato, satisfeito no Senhor. Mas precisamos estar nele e firmados nele. Que Deus tenha misericórdia de nós. Convido a igreja a meditar na palavra do Senhor, a adorar ao Senhor pela sua palavra, que ela nos confronte e nos conforte, que ela nos confronte a ponto de nos levar a refletir sobre nossos relacionamentos familiares e o que precisa ser mudado em nossos lares, mas que ela nos conforte em saber que, apesar de nós, Deus é poderoso para fazer isso através de nós. Deus tenha misericórdia de nós.